Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre a importância de fechar ciclos em nossas vidas. Vamos juntos? Então, quando falamos de ciclo, estamos nos referindo a várias etapas e a várias coisas de nossa vida. Estamos falando, então, de ciclo profissional, nosso tempo no trabalho, em determinada empresa, mudança de uma cidade para outra, relações de amizade e, é claro, as relações amorosas. Então, todas as coisas da nossa vida, todas as etapas, elas são feitas de ciclos. E alguns deles a gente precisa ir fechando, a gente precisa ir resolvendo. Então, é necessário que a gente saiba reconhecer na nossa vida quando uma etapa está chegando ao fim, quando é necessário, então, a gente fazer esse processo de mudança. É importante aprender a fechar esses ciclos, a encerrar as coisas em nossa vida. Quando se esgota, então, um processo, precisamos seguir, precisamos continuar em frente, né? E aí, se a gente insiste muitas vezes em permanecer em alguma coisa que já não está legal, em um lugar que já não nos cabe mais, nós estamos nos impedindo, nós estamos fechando as nossas possibilidades de alegria, o nosso sentido de buscar outras etapas que estão por vir. Por isso a importância da gente fechar os ciclos no momento em que ele precisa ser fechado. Encerrar os ciclos, então, nós podemos dizer que é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. A gente precisa perceber que a nossa vida ela é feita de pequenos ciclos e que para a gente comece algo novo, muitas vezes a gente precisa encerrar alguma coisa. Então a gente precisa deixar no passado os momentos da nossa vida que já se acabaram. Aquilo que eu sinto que não tem mais por que continuar, eu preciso deixar. Nós não podemos nos acostumar a estar num lugar, numa posição ou estar com alguém que talvez eu já não deva mais estar. E aí vocês podem me perguntar, Tatiana, mas é muito difícil fechar esses ciclos, ir para frente, por quê? Claro que existem vários motivos, as pessoas trabalham, né, de forma individualizada com cada situação que lhes acontece, mas a gente vai levantar aqui 3 possibilidades. A primeira delas é que nós temos uma tendência, né, em ficar presos àquilo que é conhecido. Tá ruim, mas eu já conheço. Eu não sei como vai ser esse novo. Então eu permaneço presa a esse lugar ou a essa pessoa que às vezes já não tá muito mais legal para mim, mas com medo desse lá na frente, desse não saber, a gente se apega ao que eu sei e não promove o fechamento de ciclo, não promove a mudança, né? Então esse seria um tópico. O outro é que existe uma tristeza natural em todo fechamento de ciclo, porque por mais que seja bom para a nossa vida, né? Porque se aquele ciclo já não fazia mais sentido para mim, é bom a gente fechar e ir para frente, mas é uma perda de alguma coisa. É uma perda de um hábito, é uma perda de uma convivência, vamos supor, uma mudança de trabalho. Eu perco a convivência com aqueles colegas de trabalho. Então, esse processo, ele traz naturalmente um sentimento de tristeza, de perda, e que às vezes faz com que a gente fique adiando esse momento de tomar a decisão, né? E o nosso terceiro ponto é que muitas vezes nós temos uma necessidade de compreender por que que alguma coisa terminou. Por exemplo, vamos pensar nos relacionamentos ou de amizade ou principalmente os amorosos, que a gente fica presa na necessidade de entender racionalmente o que aconteceu. E aí a gente começa com aqueles questionamentos internos. Mas por quê? Por que que fulano deixou de conversar comigo? Por que que fulano deixou de gostar de mim? O que será que aconteceu? E esses questionamentos, nessa busca de uma razão, nessa busca de um entendimento, muitas vezes nos aprisiona e coloca na nossa cabeça assim, enquanto eu não entender o que aconteceu, eu não vou seguir em frente, eu não vou partir para uma outra. Ou mesmo que a gente não pense conscientemente isso, mas a gente fica ali remoendo, tentando achar uma explicação que às vezes não tem.
ou que às vezes não vem. Às vezes pode até ter uma explicação, mas a gente não vai conseguir, às vezes o outro nunca vai nos dizer. E aí nós nos aprisionamos na nossa busca dessa razão, né, desse entendimento, e não permitimos que a nossa vida siga em frente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Desse pensamento que vai ficando na nossa cabeça, da gente não nos permitir viver e fechar nossos ciclos, buscando um entendimento que possivelmente não virá. Para a gente poder estar concluindo um pouquinho isso, eu quero deixar aqui 2 pensamentos com vocês em relação a isso que eu acho muito bacana. O primeiro deles é: todo final também implica um novo começo. Esse começo deve ser foco da nossa atenção e do nosso interesse. E a última frase, que um grande erro é arruinar o presente, lembrando do passado que não tem mais futuro. Portanto, vamos viver o hoje, planejar nosso futuro, mas vivendo a cada dia. Ok? Grande abraço a todos, um excelente finalzinho de domingo e até breve.